Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super interessante e, por vezes, polêmico do direito penal brasileiro. As chances que a própria lei oferece para alguém voltar atrás, mesmo quando um crime já começou a ser cometido. Pensa na seguinte cena. Um crime está em plena execução, mas, de repente, a pessoa desiste. E aí, o que acontece com ela? A lei simplesmente a pune pela tentativa? Ou será que existe um outro caminho? Exatamente essa questão que a gente vai desvendar hoje. Para a gente entender isso direitinho, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos entender qual é a jornada de um crime. Depois, a gente explora essas saídas, essas segundas chances que a lei dá. E por fim, vamos ver por que tudo isso é tão importante para o nosso sistema de justiça. Beleza, então vamos lá. Para a gente entender como um crime pode ser interrompido, primeiro a gente precisa saber como ele nasce e se desenvolve. E esse percurso tem um nome técnico no direito: iter criminis. Pensa no iter criminis como se fosse um mapa de um crime, sabe? Ele mostra o passo a passo, desde a primeira ideia na cabeça da pessoa até a conclusão do ato. E esse conceito é fundamental, porque o momento exato em que o agente para ou se arrepende é o que vai definir todas as consequências perante a lei. Bom, esse caminho é dividido em 4 etapas bem claras. A primeira é a cogitação, que é só o pensamento. E claro, a lei não pode punir ideias. Depois vem a preparação, que são os primeiros atos, tipo comprar uma ferramenta, mas que em geral ainda não são crime. Onde tudo muda é na terceira fase, a execução. É aqui que o crime começa a acontecer para valer. E por fim, a consumação, quando o objetivo é atingido. A fase da execução é o nosso foco, porque é nesse momento crucial que a lei abre as portas para uma segunda chance. E é justamente durante a execução do crime que a lei constrói o que muitos juristas gostam de chamar de pontes de ouro. São, na verdade, incentivos para que a pessoa abandone o ato criminoso. Existem 2 pontes principais aqui. De um lado, a gente tem a desistência voluntária. Nela, o agente ainda não fez tudo o que precisava para o crime acontecer e, por vontade própria, ele simplesmente para. Já no arrependimento eficaz, a situação é mais dramática. Ele já fez tudo o que era necessário, mas se arrepende e age ativamente para evitar que o resultado final aconteça. Essa frase aqui, olha, resume perfeitamente a ideia da desistência. A pessoa tem todas as condições de continuar com o crime, mas por uma decisão que vem de dentro, ela escolhe não ir em frente. Ela poderia seguir, mas não quer mais. É essa voluntariedade que a lei valoriza. Tá? E qual é a consequência prática disso? O benefício é enorme. Seja parando no meio do caminho ou agindo para evitar o pior, o agente escapa da punição pelo crime mais grave que ele pretendia cometer. Ele vai responder só pelos atos que ele já praticou. Por exemplo, se ele feriu alguém durante a ação, responde pela lesão corporal, mas não pela tentativa de homicídio. É uma diferença gigantesca. Mas e se essa porta da execução já se fechou? E se o crime foi consumado, aconteceu de fato? Será que a lei ainda oferece alguma chance? A resposta é sim, mas de um jeito um pouco diferente. É aqui que entra a figura do arrependimento posterior. O nome já entrega tudo, né? Ele acontece depois que o crime já foi concluído. É uma chance para quem, mesmo tendo ido até o fim, demonstra um arrependimento real ao tentar consertar o estrago que fez. Só que essa chance não é para qualquer crime, nem para qualquer um. As regras são bem específicas. Primeiro, só vale para crimes sem violência ou grave ameaça, como um furto, por exemplo. Segundo, a reparação do dano tem que ser total. E, o mais importante, tudo isso tem que acontecer antes do processo judicial começar de verdade, ou seja, a janela de oportunidade para essa reparação é bem curta. E o benefício também é bem significativo. Quem cumpre todos esses requisitos tem direito a uma redução de pena que pode ir de 1/3 a 2/3. É um incentivo e tanto para que o dano à vítima seja reparado, não é mesmo? Olha, essa linha do tempo ajuda a gente a organizar tudo o que vimos até agora. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz acontecem durante a execução. A partir do momento em que o crime se consuma, a única porta que resta é a do arrependimento posterior. Mas essa porta se fecha bem rápido, assim que a justiça formaliza a acusação. Agora que a gente já entendeu as chances que a lei dá durante o crime, vamos olhar rapidinho como a pessoa que comete o ato é vista pelo sistema em cada etapa. O rótulo oficial dela vai mudando conforme o processo avança. Essas nomenclaturas são importantes porque elas definem o status legal da pessoa e os seus direitos em cada fase do processo, desde a primeira suspeita até a vida depois de cumprir a pena. A jornada começa como suspeito, lá no boletim de ocorrência.
Com a abertura de um inquérito policial, a pessoa se torna indiciado. Se o caso vai a julgamento, ela é chamada de réu. Depois de uma sentença condenatória, vira um condenado. E, finalmente, quando reconquista a liberdade, é um egresso do sistema. Cada passo representa uma fase diferente nesse relacionamento com a lei. Bom, depois de ver todos esses conceitos técnicos, a pergunta que fica é: por quê? Qual é o grande propósito por trás de tudo isso? O propósito é muito prático e, na verdade, muito inteligente. Em vez de focar só em punir, a lei cria mecanismos que incentivam ativamente a diminuição do dano. É uma política criminal que, no fundo, prefere um crime que foi evitado a um crime que foi punido. É dar uma chance para que o próprio agente minimize as consequências dos seus atos, o que, no fim das contas, beneficia a vítima e a sociedade inteira. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Essas pontes de ouro são ferramentas de uma justiça que busca reparar e prevenir? Ou elas acabam abrindo brechas para a impunidade? É aquele eterno debate entre punição e ressocialização. E a resposta que a gente dá para essa pergunta define o tipo de sociedade que a gente quer construir.